Parece que depois que nós deixamos a presença do Senhor, o jardim, nós entramos num mundo onde não há tanta segurança. E ficamos o tempo todo tentando, de alguma maneira, proteger alicerces e bases que vão dar para nós, para as nossas emoções, para o nosso ser, para a nossa alma, essa segurança perdida no Jardim do Éden. Algumas referências e alguns conceitos que eu vou desenvolver na mensagem de hoje, eles foram trabalhados pelo professor Jonas Madureira, na conferência do CTPI, que é liderada pelo pastor Ricardo Agreste. Para ser justo às minhas fontes, eu preciso citá-las. Pastor Ricardo, um homem que me abençoou tanto. Essa conferência sempre traz grandes desafios para mim. E essa perspectiva de a necessidade de segurança em meio a um mundo em ruínas foi exatamente a ideia trazida pelo Jonas em uma daquelas palestras. O homem está o tempo inteiro procurando por lugares seguros. Mas o fato é que nós vivemos em um mundo de ideias vulneráveis, nós vivemos em um mundo onde as coisas que nós construímos são vulneráveis, nós vivemos em um mundo instável, onde tudo passa. Como dizia o pregador em Eclesiastes, tudo passa. Tudo é como vapor. Tudo passa. E a gente chega a uma primavera ensolarada de 2020, mas sem muitas coisas para comemorar. A gente vive um período de luto. A gente vive um período de lamento. Mas não seria o período de luto e o período de lamento um tempo onde a realidade da vida, a realidade da existência, vem diante de nossas faces revelar aquilo que fora oculto por tantas e tantas coisas que nós procuramos nos proteger da dura realidade, da angústia humana. Já dizia Zygmunt Bauman que a realidade é como um patinador que está sobre um lago congelado, cuja superfície é muito fina, e dentro de um mundo onde se exige cada vez mais de nossa velocidade, dentro de um mundo onde as pessoas não têm mais comprometimento, é como se esse patinador estivesse o tempo todo correndo rapidamente, porque no momento que ele para, aquelas paredes vão ruírem por causa do seu peso. Esse é o mundo pós-verdade, esse é o mundo onde não temos segurança em nada. Já dizia Nassim Taleb, um matemático que fez o seu PhD em economia na Universidade de Paris, escreveu um conceito que se chama antifrágil, que nós vivemos numa sociedade que as pessoas elas tentam de alguma maneira
guardar aquilo que lhe traz mais segurança, seja a família, seja as economias, sejam os bens materiais, seja o seu diploma, seja o seu currículo, seja a sua reputação. De alguma maneira, ela tenta guardar essas coisas que lhe dão segurança, como se guarda um cristal, com todo cuidado, e não quer perder o controle disso, porque a qualquer momento aquele cristal pode cair, de repente quebrar-se, por causa da sua fragilidade. E nesse tempo que o Nassim Taleb ele descreve como um tempo onde nós somos desafiados a ser antifrágeis, ele percebe que as pessoas, elas desconsideraram a probabilidade ou o fato de que tudo tende a um fim. Tudo tende ao desaparecimento. E quando isso acontece, as pessoas desmonoram junto com a dor da perda, seja de pessoas, seja de bens, seja de reputação, enfim, aquilo que nós consideramos alicerce que sustenta a nossa vida. Ao mesmo tempo, ele faz uma crítica à resiliência. Isso é uma das citações do professor Jonas Madureira na palestra que a gente assistiu com ele. E o Nassim Taleb diz que não existe resiliência para a humanidade. Porque resiliência, sim, ele faz uma crítica à resiliência que é tão propagada por coaches, é tão propagada por homens de negócios, é tão propagada por pessoas que estão em treinamento. Ele faz uma crítica à resiliência, porque a resiliência é nada mais do que um conceito tomado da engenharia e aplicado à realidade humana, que não é resiliente. Por quê? Porque as coisas quebram. As coisas quebram. Obviamente, a perseverança é uma virtude que a gente precisa ter. Porém, a perseverança não inibe você de quebrar. O resiliente nunca quebra, mas a gente quebra. E a gente sofre. E a gente entra em angústia. É interessante a gente pensar que nós precisamos viver uma cultura de antifrágil. Tudo quebrou. Mas a gente consegue se recompor diante da perda, diante da dor, diante do sofrimento. Porém, vale salientar que o luto, a dor, a angústia, o sofrimento fazem parte de estágios da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada existencial. A gente vai passar por saudade, a gente vai passar por tempos de entristecimento, a gente vai passar por momentos de ansiedade. E sabe de uma coisa? Não existe super-herói. Não existe gente com superpoderes que não vão enfrentar situações onde ela se vê vulnerável a tantas e tantas questões que vão assolar a vida dela e que assolam tantas pessoas ao redor do mundo. Esse momento que nós estamos vivendo simplesmente
é um convite a nós enxergarmos que aquilo que nós construímos com a nossa própria força é tão frágil, tão pequeno, tão vulnerável. É um convite ao choro. E me vem à tona a vida de Jó. Você sabe quem foi Jó? Jó foi um homem cujo Deus olhou e disse para todos aqueles que estavam diante dele, anjos e demônios: está vendo meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Como ele, não há ninguém na terra. Satanás, astuto e acusador, vai então diante de Deus e diz: também o Senhor dá tudo para ele. Olha o bem-estar que ele vive, olha quanta riqueza ele tem, vejam quantos filhos. Quero ver no dia que o Senhor permitir que eu toque em Jó, e toque nas riquezas dele, e toque naquilo que ele possui. Eu quero ver se Jó não vai blasfemar diante da tua face, Deus. E Deus, com muita dor, Ele permite que Satanás toque em Jó e nas coisas de Jó, mas que apenas não tirasse a vida dele. E Jó perdeu tudo. Satanás tocou nas economias de Jó, tirando toda a sua fonte de recursos, matando todos os seus animais, roubando os seus animais. Satanás matou todos os filhos de Jó. E Satanás tocou em Jó, trazendo uma doença sobre ele, de forma que todo o corpo de Jó ficou tomado por tumores, por chagas. A mulher de Jó chega para ele e fala: você ainda conserva a sua fidelidade, a sua integridade diante de Deus? Blasfema e amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi a mensagem da esposa de Jó para ele. Porém, a Bíblia diz que Jó, em nenhum momento, blasfemou contra o Senhor. Porém, Jó chorou. Jó lamentou. Jó gritou de desespero. E Deus não condenava Jó por isso. A Bíblia conta que depois de 7 dias, Jó, ele quebra o silêncio e diz: apaguem o dia em que nasci, esqueçam a noite que fui concebido, aquele dia seja transformado em trevas, e que Deus lá em cima esqueça o que aconteceu. Apaguem dos livros que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento, seja envolto pela neblina e engolido pela noite, que as trevas dominem a noite em que fui concebido. Risquem-na do calendário e que nunca mais seja contada como qualquer outro dia. Que aquela noite seja reduzida a nada.
que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido, que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia, que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã, que suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem, que nunca mais vejam a luz do amanhecer, porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe, que eu vivesse essa vida cheia de aflições, porque não morri ao nascer, expirando ao sair do ventre materno, porque havia braços para me embalar e seios para me alimentar. Eu poderia agora descansar em paz, dormir para sempre, sem sentir dores, ao lado de reis e autoridades em ruínas, ou ainda com poderosos cheios de ouro e prata, porque não fui enterrado assim que nasci, como um bebê abortado que nunca viu a luz. Lá, o perverso não incomoda mais, e os cansados têm, enfim, o merecido descanso. Lá, os prisioneiros dormem tranquilos, não acordam mais com o barulho dos guardas. Ricos e pobres, simples e poderosos estão ali. E os escravos estão livres dos seus senhores. Porque Deus se importa em dar a luz ao miserável. Porque deixa viver uma pessoa cheia de amargura. Os que desejam desesperadamente a morte não conseguem, os que procuram mais que o maior tesouro do mundo, que consideram o dia da sua morte o dia mais feliz da vida. Qual o sentido da vida quando ela já não faz mais sentido? Porque Deus permite que vivamos, se fechou todas as saídas. Em vez de comida, só me vêm lágrimas. Em vez de água para beber, servem-me gemidos de angústia. O pior dos meus medos tornou-se realidade. O que eu mais temia aconteceu. Meu repouso é perturbado e minha paz está destruída. Nenhum descanso me restou. A morte invadiu a minha vida. Jó chorou. E faz parte da nossa existência chorar. Quem não choraria? E Deus não condena o nosso choro. A gente é consolado pelas Escrituras que trazem em seu bojo a realidade de um Deus que chora junto com a gente. Mesmo quando em nosso momento existencial nós não temos respostas do porquê Deus permitiu a calamidade chegar na minha casa, porque Deus permitiu a calamidade chegar nas minhas emoções, porque eu estou tão confuso, porque eu tive que passar por tantos traumas na minha vida, porque eu tive que ser tão humilhado, porque comigo não acontecem coisas boas. Nós choramos, mas Deus chora junto com a gente. E por pior que seja a situação e o lamento que você está vivendo nesse momento, você pode sim ser abraçado por esse Deus que chora junto com você. A gente vê de Gênesis, Apocalipse, um Deus que tem o seu coração partido em sofrimento por causa daquilo que o homem se tornou e por causa do sofrimento dos homens.
Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Isaías 53 afirma que Jesus era um homem de dores. Era um homem que carregava um fardo de sofrimento, o mesmo sofrimento que nós humanos carregamos nessa vida de existência. Jesus, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós enfrentamos como homens e mulheres que vivem num mundo de angústia. Jesus, ele foi tentado pelo mal. Jesus, ele vivia de favores. Ele não tinha uma casa própria. Ele não tinha tantos recursos. A Bíblia diz que ele não tinha nenhum travesseiro. Tudo que ele pegava era emprestado. Ele foi humilhado. Ele foi batido, cuspido, chicoteado. E foi de maneira injusta. Só por falar quem ele era. O Salvador enviado, o Filho de Deus, o Messias. Aquele que traz paz à humanidade. A Bíblia diz que Jesus chorou a dor da perda de um dos seus amigos, Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitá-lo. Jesus chorou. E a melhor resposta para esse tempo de dor e de lamento que nós vivemos nessa primavera que se iniciou é que esse Deus, ele não está indiferente para com as nossas lágrimas, para com os nossos lamentos, para com o nosso choro. Por isso eu convido você e eu pergunto a você: qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se compadeceu de alguém, se você não tem tido motivo para chorar? Qual foi a última vez que você colocou para fora, tirou de dentro de você todas as suas indagações, todas as suas questões que você não tinha coragem para falar nem para Deus e nem para ninguém? Quando foi a última vez que você chorou? Se o próprio Deus chora, por que nós não podemos lamentar também? Por que nós não podemos chorar também? Mas sabe, irmãos, o que é mais impressionante nas Escrituras é que aquilo que mais chama a atenção de Deus não é a pirotecnia que nós estamos acostumados a fazer em tantas e tantas festas, ou em tantas celebrações e cultos.
o que mais chama a atenção de Deus não é o grau de excelência que nós fazemos as coisas. Deus não fala, uau, que maravilha que vocês fizeram. Ele ama, obviamente, ver nós exercendo todas as potencialidades que Ele nos deu. Mas o que chama a atenção de Deus, diz a Bíblia em Isaías 57, versículo 15, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração abatido. O Deus que habita num alto e sublime trono, também habita com o abatido, com o contrito de espírito. Para o vivificar, para o fortalecer. É Jesus se compadecendo do cego em gritos, que dizia, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, indo ao seu encontro. É Jesus se compadecendo do publicano pecador, dizendo, Senhor, ai de mim, estou perdido, sou pecador, tem misericórdia de mim. É Jesus olhando para a mulher adúltera, que fez tanto mal, destruiu vidas, e dizendo, levanta-te, não peques mais. Deus está com o quebrantado, com o contrito de coração. Ele está com você nessa manhã. E Ele está com você nessa manhã dizendo, eu choro junto. Tem um livro que muito me desafiou em tempos de dificuldade, que se chama O Sorriso Escondido de Deus. Ali, John Piper conta a história de 3 homens de Deus que marcaram a comunidade cristã ao longo dos séculos. John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino. William Cowper, que escreveu diversos hinos e diversos poemas e ficou conhecido como grande poeta na Inglaterra. E David Brainerd, missionário entre os peles vermelhas, que sofria constantemente de depressão e baixa autoestima, mas que Deus usou ele de maneira tremenda. E os relatos de seu livro nos desafiam até hoje. Mas eu queria destacar a história do William Cowper. Em um dos seus poemas, ele diz que escreve por meio da poesia e da rima, porque ele deseja alcançar corações que porventura têm desprezado essa beleza que existe no Criador. Ele que escrevia músicas e hinos tão belos, foram um homem que por muitas vezes foi tomado por depressão, ansiedade, sentimentos suicidas, e foi levado até para o hospício. Um homem que tinha lágrimas. E eu creio que em meio àquelas lágrimas, não esperava ele que surgiriam tantas melodias e versos que tocariam a humanidade por gerações e gerações. O sorriso escondido de Deus.
Deus está sofrendo com o nosso sofrimento. Mas assim como Paulo falou em Romanos, capítulo 8, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que Deus tem reservado para nós. Eu queria dizer para você que hoje tem passado por ansiedade, por depressão, por angústias, oriundas dessa existência de angústia. Que você não é fraco. Pessoas de verdade são pessoas que choram, tiram a máscara dessa fortaleza impenetrável e derramam as lágrimas que vão trazer alívio para dores profundas da alma. Jesus chorou. Jó deu gritos de lamento. E faz parte da vida lamentar. Eu queria apenas lembrar para vocês que a alegria virá. Não deixe o desespero tomar conta completamente do seu coração. Se é para chorar, chore diante de Deus. Chore diante do Senhor. Coloca para fora as dores de sua alma, crendo que Ele está ali para vivificar seu coração. Crendo que Ele vai transformar o choro em riso, as cinzas em festa. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa convicção, em meio às lágrimas, leve você à esperança. A história de Jó continua. E é tão rica e profunda aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. Desafio você a continuar conosco nessa série. E no tempo de hoje, ter empatia pela dor de alguém. E no tempo de hoje, chorar junto com alguém. E no tempo de hoje, silenciar junto com alguém. Mas faça isso diante de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Pai, nesse momento nós estamos diante do Senhor com o coração compadecido, Senhor, de tantas pessoas que nesse exato momento estão em seus lares, em prantos, em dor. Algumas não conseguem nem mais chorar, Senhor. Estão tão ansiosas, estão tão desesperadas, estão nervosas, que não conseguem derramar uma lágrima. Ó Deus, no nome de Jesus, vai ao encontro de pessoas que estão enlutadas por causa, ó Deus, desse tempo. Senhor, no nome de Jesus, vai ao encontro de famílias, ó Deus, que nesse tempo, ó Deus, estão em sofrimento, em dor. Ó Deus, vai ao encontro daquela criança, Senhor, que foi de alguma maneira enganada, molestada. Ó Deus, cura corações. Ó Deus, o Senhor está perto do contrito, do quebrantado de coração. Ó Deus, vai ao encontro, ó Deus, daquele empresário que lutou tanto a vida e nesse momento perdeu, Senhor, tanta coisa. Deus, vai ao encontro, Senhor,
de pessoas que estão no leito, ó Deus, agora, ó Deus, à espera de um milagre, ou até mesmo, ó Deus, que estão esperando apenas o dia da morte chegar. Senhor, consola, Pai, consola, Deus. E vai transformando, Senhor, esse ambiente. Um ambiente onde o Senhor está presente para vivificar corações. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação e a empatia do Espírito Santo esteja sobre você hoje. Amém.